Já passava da meia-noite quando Lívia, depois de 12 horas de plantão, finalmente conseguiu respirar por alguns segundos. Ela estava exausta, com os pés queimando dentro do tênis desgastado, mas ainda assim tinha aquele brilho no olhar de quem ama o que faz. Foi aí que ela ouviu, de longe, um barulho seco, seguido de gemidos baixos, como se alguém estivesse arrastando um saco de pedras pelo chão. Curiosa e preocupada, ela se aproximou da porta de emergência. 2 seguranças entraram empurrando um homem desacordado, sujo, ensanguentado, como se tivesse sido jogado para fora de um carro em movimento. O rosto estava inchado, as roupas rasgadas, as mãos tremendo de dor. Mais um bêbado da rua, murmurou Rodrigo, o supervisor, sem nem levantar a cabeça das folhas que estava carimbando. Lívia parou ao lado da maca, sentindo o estômago revirar. Ela havia ferimentos demais para ser apenas bebedeira. O corte no supercílio estava profundo, havia sangue fresco descendo pelo pescoço e a respiração dele era curta, como se estivesse lutando para não apagar de vez. Rodrigo, ele tá mal, ela disse tentando manter a calma. Isso não é só álcool, ele levou uma surra, ele pode ter uma fratura. Rodrigo ergueu os olhos devagar, com aquele sorriso irônico que ele usava sempre que queria lembrar quem mandava ali. Lívia, não gasta material caro com gente que nem devia estar aqui dentro. Deixa dormir, amanhã vai embora sozinho. Ela respirou fundo, olhou ao redor. Nenhum colega se ofereceu para ajudar. Alguns fingiram atender outros pacientes, outros apenas observavam a cena com tédio. Foi nesse momento que Marcela, a mais fofoqueira da equipe, se aproximou com um sorriso maldoso. Olha só, a Madre Teresa entrando em ação de novo, disse em voz alta, atraindo risadinhas do corredor. Lívia ignorou. Pegou o kit de curativo, abriu o soro e começou a limpar o sangue do rosto do homem. O cheiro forte de sujeira, suor e rua subia, mas ela não se afastou. A cada toque, ela pensava, e se fosse meu pai, ou alguém da minha família? Você vai mesmo fazer isso? Carlos, o auxiliar, provocou. Por que tanta preocupação com um desconhecido? Porque ele é um ser humano, ela respondeu sem tirar os olhos do ferimento. A frase ecoou pelo corredor. Alguns reviraram os olhos, outros riram. Rodrigo, já impaciente, aproximou-se e falou baixo, mas firme. Lívia, para com isso agora. Você está desobedecendo ordens diretas. Ela não parou. Continuou limpando o corte, mesmo sentindo o peso do medo no peito. A mãe tremia, não pelo nojo ou pelo cansaço, mas pela certeza de que estava fazendo a coisa certa e que isso teria um preço. À medida que ela cuidava do homem, ninguém percebia que, sob aqueles machucados, ele começava a despertar e que estava ouvindo cada palavra dita sobre ele e sobre ela. E foi ali, naquele corredor frio e sujo, que a vida dos dois começou a mudar para sempre. Enquanto Lívia continuava limpando o sangue que escorria do rosto dele, algo inesperado aconteceu. O homem, aparentemente desacordado minutos antes, começou a recobrar a consciência de forma lenta, quase imperceptível. Primeiro, os dedos tremeram. Depois, a respiração ficou mais profunda. E, por fim, os olhos se abriram apenas o suficiente para enxergar sombras e ouvir vozes. Ele viu o teto branco e as luzes frias da emergência, sentiu a ardência do antisséptico tocando a pele ferida e, principalmente, ouviu o tom de desprezo dos profissionais ao seu redor. Perdendo tempo com lixo, murmurou alguém no fundo. Isso é só marketing pessoal dela, disse o outro, rindo. E foi nesse instante que ele percebeu a diferença. Entre a dureza de todos, havia uma única voz suave, calma, cuidadosa. A voz de Lívia. Ela não sabia que ele estava acordando. Continuava focada, limpando o corte com delicadeza, quase como se estivesse cuidando de um parente querido. Seus dedos eram firmes, mas gentis. Havia zelo, havia empatia, algo que ele não via há muito tempo. O homem inalou fundo, tentando disfarçar que havia despertado. Se revelasse que estava consciente, sabia que pioraria tudo para ela. Já vi gente boa perder emprego por muito menos. Ele continuou imóvel, observando tudo pelos poucos milímetros que conseguia manter os olhos entreabertos. Foi então que ouviu Marcela com seu sorriso venenoso. Olha só, a Madre Teresa entrando em ação de novo, disse em voz alta, atraindo risadinhas no corredor. Lívia ignorou. Pegou o kit de curativo, abriu o soro e começou a limpar o sangue do rosto do homem.
O cheiro forte de sujeira, suor e rua subia, mas ela não se afastou. A cada toque, ela pensava: e se fosse meu pai ou alguém da minha família? Você vai mesmo fazer isso? Carlos, o auxiliar, provocou. Por que tanta preocupação com um desconhecido? Porque ele é um ser humano, ela respondeu sem tirar os olhos do ferimento. A frase ecoou pelo corredor. Alguns reviraram os olhos, outros riram. Rodrigo, já impaciente, aproximou-se e falou baixo, mas firme: Lívia, para com isso agora. Você está desobedecendo ordens diretas. Ela não parou. Continuou limpando o corte, mesmo sentindo o peso do medo no peito. A mão tremia, não pelo nojo ou pelo cansaço, mas pela certeza de que estava fazendo a coisa certa e que isso teria um preço. À medida que ela cuidava do homem, ninguém percebia que, sob aqueles machucados, ele começava a despertar e que estava ouvindo cada palavra dita sobre ele e sobre ela. E foi ali, naquele corredor frio e sujo, que a vida dos dois começou a mudar para sempre. Se quebrou. Não de dor física, mas de indignação. Ele queria falar, queria dizer obrigado, queria defendê-la, mas manteve-se imóvel. Sabia que era mais útil calado naquele momento. Porque uma coisa ficou clara: aquela equipe não respeitava Lívia e nunca respeitaria. E ele, mesmo fraco, entendia muito bem o que era ser subestimado, ignorado, tratado como nada. Quando ela terminou o curativo, o homem respirou fundo. Sentiu alívio, não apenas por ter sido cuidado, mas por perceber que ainda existiam pessoas como ela, raras, quase extintas. Lívia guardou os materiais, suspirou e murmurou um "melhoras", achando que ele não podia ouvir. Mas ele ouviu, e naquele instante fez uma promessa silenciosa. Se um dia tivesse oportunidade, faria tudo, absolutamente tudo, para reverter a injustiça que estavam fazendo com ela. Ele só não imaginava que essa oportunidade chegaria muito antes do que pensava. O plantão terminou às 6 da manhã, mas para Lívia parecia que tinha durado uma semana inteira. O corpo doía, a cabeça latejava, e o coração estava pesado, não pelo cansaço físico, mas pelo jeito como tinha sido tratada por quem deveria estar ao seu lado. Quando ela já estava trocando de roupa no vestiário, tentando respirar fundo para não chorar, alguém bateu à porta. Era Rodrigo. Ele entrou sem pedir licença, com uma prancheta debaixo do braço e aquele ar arrogante que sempre usava quando queria mostrar poder. Lívia, precisamos conversar, agora. O estômago dela se fechou. Ela já sabia. Sabia que não viria coisa boa. Seguiu Rodrigo até a sala administrativa. A mesa estava cheia de papéis e documentos, como se tudo já estivesse preparado. Era sempre assim. Decisões injustas são tomadas antes mesmo da conversa começar. Rodrigo não fez rodeios. Você desobedeceu uma ordem direta, usou material sem autorização e ainda criou tumulto na equipe. Isso é insubordinação. Lívia tentou manter a calma. Rodrigo, eu só fiz o meu trabalho. O homem estava sangrando, correndo risco de infecção. Eu não podia simplesmente... Não podia? Ele interrompeu, levantando o tom. A ordem era clara. Você decidiu agir como se fosse o superior aos outros. Não se trata disso. Se fosse qualquer outro paciente, vocês teriam ajudado. Rodrigo riu sem humor, enquanto puxava um papel da prancheta. A administração não tolera funcionários que se acham acima das regras. Estou te dando uma advertência formal. Lívia sentiu o mundo girar por um segundo. Uma advertência? Por salvar alguém? Por desobedecer. Ele reforçou, empurrando o papel na direção dela. E assine logo porque não tem o dia todo. Ela segurou a caneta com a mão trêmula. O coração batia tão alto que ela conseguia ouvi-lo. Toda a sua carreira, 8 anos de trabalho duro, tudo aquilo reduzido a uma assinatura num documento injusto. Mesmo assim, ela assinou. O pior é que ela sabia. Uma advertência era só o começo. E tinha razão. Quando deixou a sala, ela percebeu vários colegas olhando para ela, alguns com pena, outros com satisfação, como se dissessem, avisamos. Marcela passou ao lado dela e sussurrou, heroína demais para o próprio bem, né? Lívia não respondeu.
Guardou as coisas na bolsa, respirou fundo e saiu do hospital com a alma machucada. Ela só queria ir para casa, tomar banho, dormir um pouco e esquecer aquela madrugada. Mas a vida, às vezes, é cruel com quem tenta fazer o certo. Quando acordou horas depois com o celular vibrando sem parar, viu uma mensagem curta da direção do hospital. Funcionária Lívia Soares, comparecer à administração às 16 horas para tratativas de desligamento. O chão desapareceu sob os seus pés. Ela leu a mensagem umas 10 vezes, como se pudesse mudar alguma coisa. Desligamento? Por aquilo? Murmurou sem acreditar. As pernas tremiam, o ar faltava. Era como se alguém tivesse arrancado a sua identidade. Ela sempre foi uma excelente profissional. Nunca teve uma advertência sequer, até aquela madrugada. Às 16 horas, ela entrou na sala da diretoria com o corpo presente, mas a alma distante. O diretor, um homem frio, que raramente aparecia nos corredores, entregou-lhe a carta de demissão sem olhar em seus olhos. Demissão por justa causa. Insubordinação e mau uso de recursos. E foi isso. 8 anos reduzidos a um papel. Lívia saiu do prédio com o envelope na mão, o coração em pedaços e a sensação de que tinha sido punida por ser humana demais num mundo cada vez mais desumano. Ela não sabia, mas alguém, o homem ferido da noite anterior, tinha ouvido cada detalhe da injustiça e aquilo mudaria o destino dos dois. Enquanto a vida de Lívia desabava sem aviso, em outro canto da cidade, alguém também estava lidando com suas próprias dores, mas de um jeito bem diferente. O homem que ela tinha socorrido naquela madrugada tinha sentado na beira de uma cama de hotel simples, olhando o seu reflexo no espelho. O rosto ainda inchado, o corte na sobrancelha começando a cicatrizar, o braço dolorido, mas disso o incomodava tanto quanto o que tinha visto e ouvido dentro daquele hospital. Ele se lembrava de cada frase dita para humilhar Lívia, cada gargalhada, cada ordem ignorante, cada desprezo. E lembrava principalmente da coragem silenciosa dela. Ele tinha assistido muita coisa feia na vida, mas aquela cena, aquela mulher enfrentando todo mundo para ajudá-lo, isso mexeu nele de um jeito que fazia tempo que nada mexia. O celular que ele tinha recuperado depois de fugir do hospital de madrugada vibrava sem parar. Mensagens, ligações, alertas, e-mails de emergência. Ele ignorou tudo até agora, mas finalmente decidiu atender. Finalmente, senhor, a voz de uma mulher desesperada. A diretoria inteira está procurando você. Onde esteve nesses 2 dias? Ele fechou os olhos, respirou fundo e respondeu. Estou bem. É o que importa. Desligou sem dar detalhes. Levantou-se, abriu a cortina do quarto e deixou a luz entrar. Ali, olhando a cidade amanhecendo, tomou a decisão que havia prometido a si mesmo horas antes, na maca daquela emergência. Ele não deixaria aquilo barato. Não deixaria Lívia parar sozinha por ter feito o certo. Abriu uma mala preta, tirou roupas limpas e um celular reserva. Vestiu uma camisa social azul clara, passou perfume, ajeitou o cabelo como pôde apesar dos machucados. E quando se olhou no espelho novamente, parecia outra pessoa. Nada lembrava o homem derrotado, sujo, ensanguentado que tinha sido arrastado para dentro do hospital. Porque aquele homem, aquele mendigo aos olhos dos outros, nunca foi um morador de rua. Seu nome era Rafael Duarte. E ele era o dono de uma das maiores redes de hospitais privados e centros de pesquisa médica do estado. Um empreendedor bilionário, discreto, poderoso e extremamente exigente. Nos últimos meses, Rafael vinha desconfiando de irregularidades em hospitais públicos que recebiam doações da empresa dele. Queria investigar discretamente, longe de câmeras, longe de bajuladores, longe do peso do seu próprio nome. Foi por isso que decidiu se disfarçar. Foi por isso que ninguém o reconheceu. E foi por isso que Lívia o tratou como trataria qualquer pessoa, com humanidade. Rafael pegou o celular e ligou para seu motorista. Lucas, preciso que me encontre no hotel, rápido. E vem sem carro da empresa. Sem carro da empresa? O motorista estranhou. Isso mesmo. E traga roupa simples.
Tem um lugar para visitar. Quando desligou, Rafael olhou novamente para o espelho. Ela perdeu o emprego por causa de mim, murmurou com culpa. E eu vou consertar isso. Mas consertar era pouco para o que ele tinha em mente. Ele queria justiça. E de alguma forma que ele ainda não entendia, queria ver aquela mulher de novo. Queria olhar nos olhos dela acordado, limpo, inteiro. Queria dizer: eu ouvi você. Eu vi quem você é. E você não está sozinha. Quando o motorista chegou, eles saíram juntos do hotel. E enquanto caminhavam pela calçada, Rafael disse com firmeza: Lucas, encontre para mim tudo sobre uma enfermeira chamada Lívia Soares, hoje mesmo. A vida dela virou de cabeça para baixo, e eu não vou descansar até devolver tudo o que tiraram dela. Ele não sabia ainda, mas aquela busca, aquela decisão, seria o início de algo muito maior que apenas justiça. Seria o início da virada da vida dos dois. 2 dias depois da demissão, Lívia estava irreconhecível. Não fisicamente, mas emocionalmente. O brilho que ela carregava na emergência tinha sumido. O corpo trabalhava no automático, mas a alma, essa estava cansada, pesada, ferida. Sem emprego, sem plano de saúde, sem dinheiro para pagar o aluguel atrasado, ela não teve escolha. Aceitou um trabalho de faxina em um prédio comercial no centro, indicado por uma amiga. Era menos de 1/3 do que ganhava antes, mas era o que tinha. E ali estava ela, ajoelhada, no 11º andar, esfregando o chão com força, não para limpar, mas para aliviar a raiva. A luva estava larga, o uniforme emprestado era 2 números maior, e o cheiro forte de produtos químicos queimava os olhos. Lívia! Gritou Conceição, a supervisora, com a autoridade de quem adora mandar. Termina esse corredor rápido, o gerente reclamou do atraso ontem. Ela respondeu apenas com sim, engolindo a humilhação. Se alguém olhasse de longe, jamais imaginaria que era a mesma mulher que salvava Lidas horas antes. No meio da faxina, ela ouviu passos firmes vindo do elevador. Passos diferentes. Não eram de funcionários nem de visitantes comuns. Eram decididos, ritmados. Passos de alguém acostumado a ser ouvido. Ela continuou esfregando até que uma sombra parou bem na frente dela. Com licença, você é a Lívia Soares? A voz fez seus músculos travarem. Ela levantou devagar, tirou as luvas sujas e encarou o homem que falava com ela. Ele vestia um terno azul marinho perfeito, sapatos impecáveis, cabelo alinhado, mas havia algo nos olhos dele que a fez sentir um arrepio. Era familiar, muito familiar. Sou eu, respondeu ela com cautela. Aconteceu alguma coisa? Observou por um momento, como se estivesse reunindo coragem. A expressão era séria, intensa, quase emocionada. Meu nome é Rafael Duarte. A gente se viu há alguns dias, no hospital municipal. O coração de Lívia quase saiu pela boca. Ela piscou algumas vezes tentando encaixar as peças. A barba feita, o cabelo limpo, o terno caro. Mas os olhos eram os mesmos. Não, ela murmurou, dando um passo para trás. Não pode ser. É assim. Rafael respirou fundo. Você me salvou naquela madrugada. Lívia ficou sem ar, literalmente. A mente dela gritava, não faz sentido. Mas o coração reconhecia. A voz, o jeito, a gratidão nos olhos. Eu cuidei de você. Falou quase sem som, como se estivesse confessando algo. Cuidou. Não só cuidou. Me tratou como ser humano quando ninguém mais tratou. Rafael deu um passo à frente, os olhos brilhando de culpa. Lívia, eu não sabia que começariam simples. Eu não pensei que as acusações trariam consequências tão graves. Ele olhava para ela como se o pedisse desculpa só com um olhar. Eu sou responsável por isso? Ele afirmou, mesmo que a garganta doesse. E vim consertar tudo. Antes que ela pudesse responder, Conceição apareceu como um furacão. Ô moça, quem é esse homem? Você está trabalhando, não está em conversa? Rafael olhou para a supervisora com uma postura tão firme, tão poderosa, que a mulher perdeu o ar. Eu sou Rafael Duarte.
Dono deste prédio. Ele disse com calma. E preciso falar com ela agora. Conceição ficou branca. Gaguejou algo incompreensível e se afastou tão rápido que quase tropeçou no próprio pé. Lívia olhou a cena, perplexa. Dono? Do prédio? Perguntou em choque. O que está acontecendo? Rafael deu um leve sorriso. Não arrogante, mas sincero, aliviado. Como alguém que finalmente encontrou o que procurava. Estou aqui porque você perdeu o emprego por minha causa. E porque eu não aceitarei que isso fique assim. Ele suspirou. E também porque, desde aquela madrugada, eu precisava olhar nos seus olhos de verdade. Lívia ficou imóvel, sem saber se chorava, se fugia ou se finalmente respirava depois de dias afundando. Era como se aquela porta invisível que o mundo tinha fechado na cara dela estivesse se abrindo de novo. E ela mal sabia que aquilo ali, aquele reencontro improvável, era só o começo. Lívia continuou parada, imóvel, olhando para Rafael como se estivesse vendo um fantasma. Era difícil acreditar que aquele homem limpo, elegante, seguro, era o mesmo que ela tinha encontrado sujo, ensanguentado e desacordado numa maca. Eu sei que é confuso, disse Rafael, mantendo a voz calma, mas prometo que vou explicar tudo. Só preciso que você respire. Ela respirou. Um pouco. O suficiente para não desmaiar naquela hora. Rafael fez um gesto convidando-a a se afastarem do corredor. Eles caminharam até uma sala vazia, uma pequena copa que os funcionários usavam para lanchar. Aquele local simples contrastava completamente com a presença dele, mas Rafael não parecia se importar. Quando a porta se fechou, ele soltou devagar. Lívia, eu não era um morador de rua naquela noite. Eu estava disfarçado. Os olhos dela se arregalaram. Disfarçado? Por quê? Pra quê? Rafael apoiou as mãos na bancada de inox da copa, como se estivesse segurando o peso de tudo o que aconteceu. Depois levantou o olhar e disse: porque eu estava investigando irregularidades em hospitais públicos que recebem doações da minha empresa. Lívia sentiu um arrepio na espinha. Então, você se passou por um morador de rua? 3 dias vivendo na rua, sem segurança, sem proteção, para ver a realidade daqueles hospitais. Silêncio. Lívia levou a mão à boca, horrorizada. Meu Deus, então você realmente estava ferido. Não era bebedeira, como eles disseram. Eu podia ter morrido naquela emergência. Ela admitiu. E teria, se você não tivesse me atendido. Lívia engoliu seco. Sua voz saiu fraca. Mas por que não contou quem era? Rafael respirou fundo. Porque eu vi como você estava sendo tratada. Se eu revelasse minha identidade ali, você seria exposta, usada, talvez até acusada de ter me tratado para ganhar alguma vantagem. Ele baixou o tom. E eu precisava terminar a investigação antes que alguém percebesse quem eu era. Ela olhou para ele com mistura de raiva e incredulidade. Mas eu perdi o emprego, Rafael. Sua voz falhou. Fui humilhada. Meu nome sujo. Minha carreira destruída. Você podia ter evitado. A dor nas palavras dela atingiu Rafael como um soco. Ele deu um passo à frente, os olhos brilhando de culpa. Lívia, eu errei. Eu deveria ter aparecido antes. Eu não imaginei que fariam isso com você. Tão rápido. Eu vi tudo, ouvi tudo. E juro pela minha vida que não vou deixar isso ficar assim. Ela desviou o olhar, enxugando discretamente uma lágrima teimosa. Rafael tentou se aproximar novamente, mas respeitou a distância que ela manteve. Lívia, você me tratou como ser humano no meu pior momento. Você me defendeu quando ninguém mais defendeu. Ele engoliu seco. E eu deixei você enfrentar tudo sozinha. Mas não mais. Lívia o encarou, ainda machucada. E o que exatamente você quer agora? A resposta veio firme, direta. Quero justiça. Quero que volte ao seu lugar. Quero expor tudo o que fizeram com você. E quero que você saiba que você é a única pessoa naquele hospital que ainda lembra o que é ser gente. Ela ficou em silêncio por alguns segundos,
absorvendo cada palavra. E mesmo magoada, uma parte dela sentiu algo que não sentia há dias: esperança. Lívia encostou-se na bancada da copa, ainda segurando firme o pano de limpeza, como se lhe fosse a única coisa mantendo-a de pé. Era informação demais, rápido demais, e cada palavra de Rafael mexia mais fundo do que ela gostaria de admitir. Justiça? Ela repetiu num fio de voz. Isso não me devolve o que perdi. Rafael assentiu. Eu sei, mas também sei que posso fazer muito mais do que apenas consertar. Posso reparar, de verdade. Ele tirou do bolso uma pasta fina, discreta, mas pesada no significado. Colocou sobre a mesa de aço e empurrou em direção a ela. Aqui dentro tem gravações da noite no hospital. A voz dele ficou mais grave. Tudo que Rodrigo disse, tudo que Marcela cochichou, a forma como tentaram te humilhar, está tudo registrado. Lívia arregalou os olhos. Como? Eu estava consciente boa parte do tempo. Ele explicou. Gravei tudo no meu celular. Não consegui mexer nem falar, mas consegui ouvir e registrar. Ela abriu a pasta com mãos trêmulas, viu transcrições, prints de áudio, fotos de documentos. Era estranho ver a própria voz ali sendo firme enquanto era humilhada. Estranho ver o que os colegas falavam quando achavam que ela não estava ouvindo. Além disso, Rafael continuou, consegui acesso a dados internos do hospital, os mesmos que fui investigar. Desvio de verba, superfaturamento, medicamentos nunca entregues e Rodrigo envolvido até o pescoço. Lívia fechou a pasta e apoiou as mãos sobre ela, respirando fundo. Tá, e o que você quer que eu faça com isso? Rafael se aproximou um pouco, mas mantendo respeito ao espaço dela. Nada sozinha. Eu não vim jogar um problema no seu colo. Vim te oferecer uma saída. Uma nova estrada. Que estrada? Ela perguntou desconfiada. Rafael não titubeou. Quero que você trabalhe comigo. Lívia piscou, achando que tinha ouvido errado. Com você? Rafael, eu sou enfermeira. Não sou executiva. E é exatamente por isso que eu preciso de você, ele respondeu. Profissionais que estão na linha de frente entendem o que está errado de verdade. Eu tenho dinheiro, influência e recursos, mas você tem aquilo que ninguém pode comprar: humanidade, coragem, integridade. Ela desviou o olhar. Integridade não paga aluguel, nem clínica da minha mãe. Rafael respirou fundo, sério. E não deveria pagar sozinha por isso. Lívia, eu sei da sua situação. Sei do aluguel atrasado, sei do tratamento da sua mãe. Sei que está trabalhando como faxineira porque não viu outra opção. Ele engoliu seco. Não estou te oferecendo esmola. Estou te oferecendo reconhecimento, dignidade, futuro. Lívia apertou os lábios, lutando para não chorar. E qual seria esse trabalho? Supervisora de responsabilidade social da Duarte Saúde. Ele disse com tranquilidade, como se não estivesse mudando a vida dela inteira com uma única frase. Salário inicial de R$12.000, podendo chegar a R$15.000 nos primeiros meses. Plano de saúde completo, vale alimentação. E, mais importante, um projeto pessoal seu, se quiser, para melhorar os hospitais que atendem a população mais pobre. Ela arregalou os olhos, atônita. 12 mil? 15? Rafael, isso é um absurdo. Você nem me conhece. Conheço o suficiente. Ele deu um passo à frente. Você teve coragem de fazer o certo quando ninguém te aplaudia, quando todo mundo te atacava, quando a sua carreira estava em jogo. Pessoas assim mudam o mundo, Lívia. Eu vi isso. Ela ficou em silêncio por alguns instantes, encarando os papéis. Então, a pergunta que ecoava dentro dela há dias saiu. E por que você deixou eu perder meu emprego? Por que não falou antes? Por que ficou calado enquanto eles me destruíram? A dor na voz dela atingiu Rafael como uma lâmina. Ele fechou os olhos por um instante, como se estivesse engolindo a própria culpa. Porque eu precisava terminar a investigação, Lívia. Se tivesse revelado quem eu era, tudo desmoronaria. E eu juro por tudo que não sabia que fariam isso com você.
Eu errei. Ela respirou fundo, tentando decidir entre a raiva e a razão, e Rafael, já sem defesas, concluiu: Eu sei que você tem todo o direito de duvidar de mim, mas deixe eu deixar isso certo. Ofereceu um caminho digno, não para apagar minha culpa, mas porque você merece algo muito, muito maior do que aquilo que fizeram com você. Lívia ficou olhando para ele, com o coração dividido entre a mágoa e uma esperança que ela temia sentir, e foi ali, naquele silêncio, que a vida dela começou a mudar. Novamente. Lívia ficou alguns segundos olhando para a pasta sobre a mesa, como se tivesse medo de tocar nela de novo. Era estranho. Em questão de dias, ela tinha perdido tudo, e agora alguém estava oferecendo o tipo de oportunidade que ela jamais imaginou ter. Mas ainda assim, algo dentro dela queimava. Rafael, ela começou, com a voz embargada. Eu não sei se consigo confiar em você. Ele não se ofendeu, apenas assentiu, com serenidade. Eu sei, e não espero que confie agora. Confiança não é exigida, é construída. Essa frase mexeu com ela, não porque era bonita, mas porque parecia sincera. Lívia caminhou pela pequena copa, tentando organizar os pensamentos. Por dentro, era como se duas versões dela estivessem discutindo sem parar. A Lívia ferida, orgulhosa, machucada, e a Lívia guerreira, racional, sonhadora. Rafael, eu perdi meu emprego por sua causa, ela sussurrou. Eu acordei no dia seguinte sem chão, sem futuro. Eu me senti descartada. E ele engoliu a culpa como se tivesse gosto de ferro. Eu sei. E nunca vou me perdoar totalmente por isso. Mas posso te ajudar a recomeçar. Ele disse, dando um passo adiante. E posso te ajudar a fazer muito mais do que limpar um sistema podre. Podemos reconstruí-lo. Lívia riu. Um riso triste. Eu sou só uma enfermeira que fazia plantão noturno e agora tá limpando o corredor. Que diferença eu posso fazer? Rafael sorriu de um jeito diferente, como se estivesse vendo algo nela que nem ela mesma percebia. Lívia, você fez diferença numa madrugada em que ninguém mais se importou. Você transformou o rumo da minha investigação. Você salvou a minha vida. Você arriscou a sua carreira. Isso é liderança. Isso é força. Ela desviou o olhar, mas não conseguiu esconder o impacto daquelas palavras. Depois de alguns segundos, respirou fundo. A decisão estava pesando em todos os cantos do seu coração. Não era apenas aceitar o emprego. Era mudar tudo. Refazer tudo. Rafael, ela disse enfim. Eu preciso de tempo. Ele assentiu, sem hesitar. Quanto tempo for necessário. 2 dias. Ela pediu. Preciso pensar. Preciso respirar. Preciso entender o que eu estou sentindo e o que isso significa para mim. Rafael sorriu levemente. 2 dias. Eu estarei esperando. Ela se preparou para entregar a pasta de volta, mas Rafael fez um gesto com a mão. Fique. Leia tudo. Você merece saber a verdade inteira, em detalhes. É sua história também. Quando eles voltaram ao corredor, Conceição estava fingindo organizar papéis, mas claramente prestando atenção em tudo. Rafael encarou a supervisora com firmeza. Ela está liberada. Por hoje e pelo tempo que precisar. Conceição assentiu, apavorada. Lívia colocou as luvas de novo, mas Rafael interrompeu. Hoje não. Vai descansar. Vai pensar. Você já carregou peso demais. Pela primeira vez em muito tempo, ela obedeceu a alguém, sem sentir que estava se diminuindo. Saiu do prédio com a pasta presa contra o peito, como se carregasse uma bomba. O vento bateu no rosto, e ela sentiu que algo dentro dela começava a mover. Algo que estava adormecido desde a sua demissão. Caminhou até o ponto de ônibus, sentou-se no banco frio
e ficou ali, encarando nada, enquanto o mundo seguia correndo ao redor. O barulho dos carros, das pessoas, dos anúncios, tudo parecia distante. Será que é isso mesmo? Será que devo confiar nele? Não havia resposta ainda, mas havia algo novo. Possibilidade. Ao chegar em casa, colocou a pasta sobre a mesa e ficou olhando para ela como se encarasse o próprio destino. 2 dias. Ela repetiu. 2 dias para mudar tudo. E ela sabia, no fundo do peito, que aquele seria o começo da decisão mais importante da sua vida. Os 2 dias que Lívia pediu passaram devagar, como se o tempo estivesse testando a paciência dela. Ela analisou cada documento, ouviu cada gravação e leu cada transcrição até não restar mais dúvida nenhuma. Tudo o que Rafael havia dito era verdade. E pior, a corrupção era ainda maior do que ela imaginava. Quando finalmente ligou para ele, sua voz estava firme. Rafael, eu aceito, mas não do jeito que você pensa. Diga. Eu quero voltar como enfermeira primeiro. Quero encarar cada pessoa daquele hospital olhando nos olhos. Quero que todos saibam que eu voltei pela porta frente e que a verdade venceu. Do outro lado da linha, Rafael sorriu. Perfeito. Então prepare-se. Amanhã começamos. A manhã seguinte parecia comum para qualquer funcionário do Hospital Santa Beatriz. Mas para Lívia, era o início da sua virada histórica. Ela entrou pela porta principal com um uniforme impecável, o cabelo preso, a postura erguida e a pasta que Rafael preparou. Especialmente para aquele dia. Seus passos ecoavam no corredor como se anunciassem o retorno de alguém que nunca deveria ter saído. Rodrigo estava perto do balcão de enfermagem, discutindo com Marcela e Carlos. Quando viu Lívia, o café quase caiu da mão dele. "O que você está fazendo aqui?" ele perguntou, a voz falhando. Lívia abriu um pequeno sorriso, não arrogante, apenas seguro. "Voltei ao trabalho." "Isso é impossível!" Marcela gritou. "Você foi demitida por justa causa." Lívia abriu a pasta e entregou ao supervisor um documento oficial. "Reintegração determinada por decisão judicial", ela disse, com calma. "Demissão anulada." E apontou para a assinatura ao final do documento. "Recondução imediata às minhas funções." Rodrigo ficou pálido. Marcela ficou muda. Carlos desviou o olhar, envergonhado. Isso deve ser um engano." Rodrigo gaguejou. "Vou chamar a direção." Mas antes que pudesse dar um passo, o corredor começou a encher. Primeiro vieram 2 advogados. Depois, auditores. E então, homens da Polícia Federal. O diretor administrativo apareceu correndo, suando frio. "O que está acontecendo?" ele perguntou apavorado. Um agente federal respondeu: "Investigação oficial. Temos mandados de busca e apreensão. E temos mandados de prisão também." As mãos de Rodrigo começaram a tremer. Prisão? De quem? Um policial leu a lista. Rodrigo Almeida, Marcela Rodrigues, Paulo Costa e mais 4 funcionários administrativos. O hospital congelou. Marcela começou a chorar. Carlos ficou branco. Rodrigo tentou negar, gritar, argumentar, mas era inútil. Enquanto isso, Lívia observava a cena em silêncio, não com satisfação, mas com um tipo de justiça que ela nunca achou que veria. Rafael entrou logo em seguida, com postura firme, terno impecável e olhar decidido. Os funcionários abriram espaço automaticamente. Ele se aproximou de Lívia e disse em voz suficiente para que todos ouvissem: "Hoje, a verdade venceu. E todos neste hospital vão entender que dignidade não é opcional." O diretor administrativo tentou intervir. "Senhor Rafael, por favor, isso vai prejudicar a imagem do hospital." Rafael o interrompeu com o gesto simples da mão. A imagem desse hospital já estava manchada há muito tempo. Hoje, ela começa a ser limpa. E então, diante de todos, ele fez um anúncio que mudaria a história daquele lugar.
a Duarte Saúde assumirá a gestão temporária do Hospital Santa Beatriz, com aprovação do Ministério da Saúde. E a partir de hoje, Lívia Soares será a nova coordenadora de enfermagem responsável por implementar novos protocolos de atendimento humanizado. Um silêncio profundo tomou o corredor. Lívia sentiu as pernas fraquejarem por um instante. Ela? Coordenadora? Logo ela? A faxineira de dias atrás? A enfermeira demitida injustamente? Rafael se inclinou levemente e sussurrou: "Você merece isso, e muito mais." Marcela, ainda chorando, se aproximou com a voz trêmula. "Lívia, me desculpa, por favor, não tira meu emprego, eu tenho 2 filhos." Lívia respirou fundo. Aquela era a hora de decidir quem ela seria dali para frente. Ela colocou a mão no ombro de Marcela e disse, com gentileza: "Todo mundo merece uma segunda chance. Trabalhe comigo. Vamos fazer diferente daqui para frente." Marcela caiu em lágrimas, agradecendo sem parar. Enquanto isso, o hospital inteiro observava em silêncio, testemunhando não apenas uma reviravolta, mas o renascimento de alguém que a vida tentou destruir. E aquela era apenas a primeira manhã. O melhor e o mais difícil ainda estava por vir. Aquela manhã virou notícia em minutos. Repórteres tentavam entrar no hospital, funcionários filmavam tudo, pacientes cochichavam pelos corredores. Mas no meio daquele caos, Lívia estava serena. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, o universo estivesse entrando no lugar certo. Ela colocou o crachá no peito. Coordenadora de enfermagem, Lívia Soares. O coração bateu forte. Rafael observava à distância, com orgulho explícito. Mas ele não interferiu. A liderança era dela agora. Os dias seguintes foram um turbilhão. O hospital, antes marcado por descaso e injustiça, se transformava dia após dia. Lívia implantou protocolos de atendimento humanizado, treinamentos semanais, acompanhamento psicológico para funcionários e campanhas de acolhimento para pacientes vulneráveis. Marcela, que antes era uma das mais arrogantes, agora era quem mais ajudava. Ela seguia Lívia como uma aprendiz dedicada, e não por medo, mas por admiração. Carlos se tornou um enfermeiro melhor, parou de fazer piadas, pediu desculpas publicamente e ajudava a orientar novatos. E Rodrigo? Bom, Rodrigo estava longe dali e esperando o julgamento. Em pouco tempo, o Hospital Santa Beatriz virou referência. O lugar onde antes se tinha medo de ir, agora era onde as pessoas se sentiam cuidadas, vistas, respeitadas. E tudo começou por causa de uma mulher que se recusou a virar as costas para um desconhecido. Um mês depois, durante um plantão noturno, algo tocou Lívia profundamente. Homem em situação de rua entrou na emergência. Sujo, machucado, desorientado. Sem pensar 2 vezes, ela correu até ele. Mas, desta vez, ninguém reclamou. Ninguém riu. Ninguém disse, não vale a pena. Pelo contrário, uma equipe inteira cercou o homem com cuidado e respeito, como se fossem uma única alma trabalhando em harmonia. Era a revolução silenciosa que ela tanto sonhou, e que agora era realidade. Rafael observou de longe, encostado na porta, sorrindo com uma mistura de admiração e algo mais profundo. Quando ela percebeu a presença dele, caminhou até o corredor. "Você viu isto?" ela perguntou. "Vi?" Ele respondeu com um brilho nos olhos. "E ver você liderar tudo isso é uma das coisas mais bonitas que já testemunhei." Lívia sorriu, tímida. "Não fiz sozinha." "Não." Rafael deu um passo para mais perto. "Mas foi você quem reacendeu essa chama." Houve um silêncio cheio de significado. Ele respirou fundo, como quem toma coragem. "Lívia, tem uma coisa que eu preciso dizer." Ela levantou o olhar. "Eu não sou só grato pelo que você fez por mim naquela noite. Sou grato por quem você é, pela força que nem percebe que tem, pela coragem que te guia." Ele engoliu seco. "Eu me apaixonei por você." As palavras pairaram no ar, leves e intensas, ao mesmo tempo. Lívia sentiu o coração disparar,
Não de susto, mas de reconhecimento. Porque nos últimos dias, ela também havia sentido algo crescer dentro dela. Algo que tentava negar por medo, mas que agora aparecia claro. Rafael, ela murmurou, com os olhos marejados. Eu também sinto algo por você, mas eu tenho medo. Ele se aproximou ainda mais. Medo de quê? Medo da diferença social, medo de acharem que estou com você por interesse, medo de estragar tudo. Ele segurou as mãos dela com delicadeza. Você já provou que não está comigo por interesse. E quanto ao resto, a gente enfrenta junto, um passo de cada vez. Lívia sorriu pela primeira vez em semanas. Um sorriso verdadeiro, de alma. E ali, no corredor onde tantas lágrimas já caíram, eles se beijaram. Um beijo cheio de promessa. Um beijo de recomeço. Um beijo que selava não apenas um romance, mas um destino compartilhado. 6 meses depois, eles se casaram no jardim do próprio hospital. Funcionários, pacientes e familiares se reuniram para celebrar. Era mais do que uma união de 2 vidas. Era uma celebração de transformação, justiça e renascimento. Rafael segurou a mão dela enquanto observava a equipe que agora trabalhava como uma família. Você mudou tudo isso, Lívia. Nós mudamos, ela corrigiu. E naquele momento, olhando para aquele hospital vivo, renovado, cheio de esperança, ela percebeu. Às vezes, o mundo tenta te quebrar. Mas quando você escolhe fazer o certo, mesmo quando ninguém está olhando, Deus prepara reviravoltas que ninguém consegue impedir. E ali, diante de todos, ela comemorou não apenas um final feliz, mas o começo de uma vida inteira de propósito.